Olá, tudo bem com vocês? Vamos iniciar o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em cada coração nesta semana. E aí, como passaram essa semana? Espero que estejam todos bem, né? Com a graça de Deus, com o amor do Espírito Santo, que todos estejam com saúde, em paz no coração, para iniciar mais uma semana, né? Com a graça de Deus, o amor de Jesus, o amor de Maria. Hoje o nosso encontro, né? Que nós vamos fazer nosso encontro, é o homem, o centro da atenção de Deus. Então, para iniciar nosso encontro, eu vou ler Gênesis, capítulo 2, do versículo 7, para nós ver como que Deus, que nós, né, humanos, homens, somos centro da criação de Deus. Então, Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, nesse versículo tão curtinho, né, pequenininho, capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, tem uma profundidade, uma grandeza tão grande que Deus fez para o homem, para a criação do homem, criação da mulher. Deus, voltando um pouquinho em Gênesis, no capítulo 1, Deus fala sobre a criação, que era tudo, que não existia nada, e Deus soprou ali, falou sobre do firmamento, que haja luz e houve luz. Ele separou a terra, né, do firmamento, e ali ele fez o dia e a noite. Deus criou os animais, os seres vivos, os animais. Deus criou o universo inteiro, mas faltava para ali administrar tudo que Deus fez, faltava uma pessoa especial, um ser especial. Então faltava o humano, a humanidade, né, para administrar, porque nós aqui, tudo que nós temos, foi Deus que nos deu, Deus que criou, né? Primeiramente Deus criou e nos deu. Nós somos nessa terra administradores. Por isso que nós temos de vigiar no que nós estamos fazendo. Será que nós estamos administrando bem o que Deus nos confiou? E nesse momento, né, voltando aqui no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, quando Deus, que ele modelou, ele pegou a argila, né, o barro, para nós nunca esquecer que nós somos feitos, né, do barro. Deus modelou. Nós já vimos uma leitura que fala: nós somos o barro na mão do olheiro. Quem que é o olheiro? E quem é o barro? O barro somos nós. O olheiro é as mãos de Deus nos modelando, nos fazendo criatura, nos fazendo humano. E quando Deus ali coloca o barro, modela o homem, né? Que faz ali o homem feito da terra, do barro.
Deus sopra, ele aqui fala uma palavra diferente, insuflou. Quando insuflou, ele deu sopro nas narinas, ele soprou ali na narina daquele homem que ele estava criando, e ali surgiu a vida. Quem ali, quando Deus sopra, quem que ele está soprando na narina daquele ser que ele está fazendo? Naquele momento, quando ele sufra a narina e sopra, ele está soprando o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está entrando naquele ser. É o Espírito Santo que está dando vida. Então, desde o início, né, desde a criação, Deus se preocupa tanto quanto as criaturas, né, a natureza, o firmamento, as estrelas, o céu, o sol, a lua, os viventes, né, as árvores, todas as espécies que Deus criou. Mas só que faltava algo, alguém para ali para administrar, alguém que tinha mais inteligência que nós vamos comparar com os animais. Nós somos ser racional, mas somos seres com consciência, né? Somos seres que pensam. Se comparado nós com outros animais, nós somos pessoas assim que temos a capacidade de pensar e agir. Vários animais têm às vezes o comportamento de correr na fuga, de reagir quando está sendo atacado, mas ele não tem a capacidade de pensar, de ser um ser pensante e reagir ali, ter ideias de criar como o ser humano é capaz. Então, quando Deus sopra na narina, né, daquele barro ali a narina, Deus está soprando o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um ser grandioso. É um ser que completa, né, a Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas numa só. Que nós temos, né, que recebemos como presente do Espírito Santo. Depois nós vemos mais para frente, né, que Deus criou o homem. Só que o homem se sentiu sozinho ali, solitário. E Deus, preocupado, né, com o humano, ele quis dar uma companheira ao homem. Então, o homem foi feito do barro. E na quarta-feira de cinza, nós lembramos bem dessa passagem ali, quando colocamos aquela cinza na nossa cabeça, para nós não esquecermos que nós somos feitos do pó, e do pó voltaremos. Mas só essa matéria, só o corpo, né? Porque o nosso espírito pertence ao alto. O nosso espírito, a nossa alma pertence a Deus. Quando nós partirmos desse mundo, o que vai ficar, né, que nós vamos lá no cemitério, vai fazer o enterro, é desse corpo aqui, ó, a carne, a matéria. Mas dentro de nós temos um algo maior, que é a nossa alma, que é a espiritualidade. Como nós já falei em outros encontros, nós devemos cuidar do nosso corpo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É a casa de Deus, é a morada de Deus. E isso é muito importante, porque se nós sabemos que nós temos Deus, né, e Ele faz morada na nossa vida, nós somos templo dele, nós devemos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, fazer atividade física, que é muito importante para o funcionamento do nosso corpo, né? Para evitar doenças mais tarde, para não correr o risco, né, de ficar assim acidentário dentro de casa, né? Não fazer nenhuma atividade física, aí o corpo vai ficando parado. Se nós for pensar bem, olhar pela natureza, até a árvore, que ela é plantada ali, plantada, aí a gente fala assim, nem a árvore fica parada, porque vem o vento e balança ela. Então nós não podemos ficar ali intacto, parado, nós temos que movimentar, né? Então, falando de cuidar do nosso corpo, né, como templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar da nossa alimentação, nós temos que cuidar
das nossas atividades físicas, né? Não precisa ser muito, todos os dias, 1 ou 2 vezes na semana, fazer um tipo de atividade física. Isso é bom para o nosso corpo. Os adolescentes sabem muito bem disso, né? Tem aquela vida agitada, às vezes na escola tem atividade física, né? Educação física, como é importante isso para o nosso corpo. Como isso faz bem para nosso corpo e para a nossa vida, para o nosso espírito, nos alegra, nos deixa ali elétrico, né? E isso faz bem. Daí a gente pensa assim, nossa, eu tô cansado, mas a hora que você toma um banho ali, relaxa, como que aquilo fez bem para o meu corpo? E como é a vida espiritual? Também devemos cuidar. Se nós somos templo do Espírito Santo, se Deus ali na formação soprou o Espírito Santo para fazer, né, criar o homem, nós devemos cuidar da nossa espiritualidade. Seguindo um pouquinho para frente, ali como falei, o homem se sentiu sozinho. Ele precisava de uma companheira, né? De alguém para dividir tudo aquilo, para ajudar a administrar tudo aquilo que Deus criou. Então Deus deu um sono profundo, né, a Adão. Essa pessoa que Deus soprou, nós sabemos muito bem que é Adão, que é o primeiro ser que Deus criou, o primeiro homem, né, da história. E aí ele se sentiu assim, meio solitário, ele viu que os animais, cada um tinha um casalzinho, né? Os bichos tinham seu par. E eu olhava para a natureza, ele nomeou todos os bichos da natureza, né? As espécies que existe. Mas ali faltava algo. E Deus se preocupou com ele também. O que Deus fez? Ele deu um sono profundo a Adão. E nesse sopro profundo, ele tirou do lado de Adão uma parte da costela. E da costela ali ele deu o sopro de vida. E dali nasceu, né, criou Eva, a mãe da humanidade, né, que é a primeira mulher da humanidade. São o casal que é o primeiro da humanidade, que é Adão e Eva. E por que será que Deus tirou uma parte da costela de Adão? Para transformar ali, para criar Eva. Porque as mulheres, elas nem têm que estar à frente e nem atrás do homem. As mulheres, elas têm que estar ao lado. Então, quando Deus tira um pedaço da costela de Adão, ele não está tirando, ele não quer que um seja maior que o outro. Eles querem que os dois caminhem junto. Tanto aqui no mundo, nas coisas que tem que fazer aqui no mundo, administrar, como também na espiritualidade. Então, os dois têm que andar juntos, um ao lado do outro. Deus é tão maravilhoso que ele pensa em tudo. E ele cria, né, faz essa criação maravilhosa e ele pensa em cada detalhe. Na nossa espiritualidade também de hoje, como cristão, seguindo um pouco aqui a nossa reflexão. Como estamos cuidando, né? Se nós somos o homem, né? O homem e a mulher é centro da atenção de Deus. Como estamos dando valor a esse centro de atenção que Deus nos dá? Será que nos momentos da nossa vida nós paramos para pensar e refletimos a grandiosidade que é Deus em nossa vida? Será que muitas vezes nós, na correria do dia, nós levantamos ali correndo, cada um com as suas atividades, seus compromissos? Será que paramos um momento para agradecer a Deus pelo dom da vida? Por essa criação maravilhosa, por tudo que Deus nos criou e que nós somos administradores? Ou será que muitas vezes nós acordamos ali atrasado, correndo, o dia tem 24 horas e ali a gente chega e não dá nem 5 minutos, nem 10 minutos de oração para Deus? Cada um tem um horário assim que é mais... Eu não sei qual horário que vocês fazem a oração, né? Mas
Tem uns que gostam de fazer a oração de manhã, quando acorda, agradecendo a Deus o dom da vida. Outros pode ser que seja no meio do dia, outros que seja à noite. Mas para Deus nós temos que entregar as primícias, o melhor de nós. Não fazer a nossa oração, não ler a palavra de Deus quando estamos ali cansados, exaustos. Mas entregar o melhor, né? Tipo assim, eu vou lá rezar um pouquinho na hora de dormir, vou ler a palavra na hora de dormir. E aí, muitas vezes eu estou cansado, pego no sono e durmo. Deus ouve a nossa oração. Mas será que, tipo assim, dentro de 24 horas do dia, eu vou deixar ali 5 minutinhos para mim, né? Agradecer a Deus, fazer as minhas orações, ali dormindo? Será que, tipo assim, de 24 horas eu não posso tirar 10 minutos, 5 minutos ali, que eu esteja ali consciente, né? Porque quando eu durmo, eu já não sei mais o que eu tô falando. O corpo relaxa e eu acabo dormindo, não sei mais o que eu tô falando. Mas assim, tirar esse momento para Deus, para falar com Deus, para agradecer a Deus, no momento que eu estou assim, em alerta, que eu estou assim, acordado. Então é um momento muito importante de fazer essa oração, tanto pessoal, você com Deus, ou com a sua família, reunir com a sua família. Deus nos preocupa todos os dias, a cada segundo da nossa vida. E Ele nos olha com um olhar de misericórdia. E nós somos tão pequenos aos olhos do Senhor, né? Nós somos da terra, nós somos feitos da terra ali, como fez Adão, do pó, da argila. Mas assim, Deus é tão grandioso e tão misericordioso que Ele nos ama com um amor tão incondicional, um amor tão profundo. E Ele nos pede assim que nós sejamos obedientes à sua palavra, que nós sejamos evangelizadores, que nós sejamos cristãos de verdade. Ser cristão, Cristo nos ensina que para sermos cristãos, nós temos que ser cristão não só nesse momento que eu estou aqui fazendo a catequese com vocês, não só nesse momento que vocês aí em casa estão assistindo esse vídeo. Ser cristão é em todos os momentos e em todos os minutos da minha vida. Será que muitas vezes, quando eu estou nos meus afazeres, né, no meu dia a dia, e às vezes não dá muito certo o que eu estou fazendo, eu já me irrito, eu já jogo tudo no chão e já não quero fazer mais, eu já fico desanimado. Será que nesse momento, em vez de eu pedir ali ao Espírito Santo, a Jesus que está comigo ali a todos os momentos, será que eu peço a luz dele para me ajudar nessas dificuldades? Ou eu jogo tudo no chão, ou eu falo palavrão, ou eu me exalto. Às vezes nós temos esses rompantes na nossa vida. Mas assim, nesses momentos, né, rompantes, nesses momentos assim que eu quero jogar tudo pro alto, principalmente os adolescentes, né? Nós adultos também temos essa fase. Mas os adolescentes assim que ficam irritados, porque meu pai ou a minha mãe falou algo que eu não gostei, eu não concordei que ele falou. Será que nesse momento eu pare para pensar e pedir a direção de Deus, ou já saio brigando com todo mundo, xingando todo mundo, me exaltando? Por isso que tem aquele ditado, né? Quando você fica nervoso, irritado, conte até 10. Nesse contar até 10, você consegue respirar, você consegue oxigenar o seu cérebro, você consegue ali encher seu pulmão de ar, oxigenar o seu cérebro, pensar ali, o Espírito Santo agir,
Porque quando você respira, né? Você inspira e respira, você não age de impulso. E é nesse momento que nós devemos assim pedir ao Espírito Santo: será que o que eu vou fazer vai ser uma coisa boa para a minha família naquele momento, naquela discussão? Ou será que naquele momento eu tenho que me calar ou ficar ali, pensar, refletir? E depois que passar esse momento, eu chegar e sentar e falar com a pessoa. Tanto isso como meu irmão, como meu pai, com a minha mãe. E falar assim: olha, aquilo que o senhor, você estava conversando ali naquele momento, eu não achei uma atitude tão legal. Eu posso colocar meu ponto de vista, que eu também tenho meu ponto de vista. E ali vocês conseguem fazer um diálogo. Mas na hora que está ali, alguém está falando num tom mais alto, e se você exaltar vai ser pior. Então você tem que pedir ao Espírito Santo que dê esse discernimento. Respirar, contar até 10. Para você ter essa, vamos dizer assim, aquela paz ali, que chega aquela paz até você, para você não explodir naquela hora. Porque Deus, Ele é tão misericordioso que Ele nos dá esses tantos ensinamentos, essa prática de vida, só que devemos exercitar. Ser cristão é exercitar todos os dias. Tantas dificuldades, tantos casos que acontecem na nossa vida, tantas coisas que acontecem, né, no nosso dia a dia, que se nós não parar para refletir, nós vamos sair brigando com todo mundo. Mas é isso que Deus quer de nós? Não. Deus quer de nós o nosso melhor. E o nosso melhor, nós temos de exercitar isso todos os dias. Como Deus ali na criação, né, do homem, na criação da mulher, na criação do mundo, Ele pensou no especial para nós. Ele pensou no melhor. E isso, Ele fez o melhor para nós. Então, quando a nossa oração, a nossa atitude do dia a dia deve ser o melhor para Deus. Porque Deus nos ama incondicionalmente. E nos dá o Espírito Santo para nos fortalecer, nos encher de sabedoria, de discernimento, de espiritualidade. E dar também sensibilidade, né? Porque o Espírito Santo nos abre nossos olhos, a sensibilidade de enxergar o outro. Enxergar o outro com os seus defeitos, com as suas qualidades. E nesse que eu enxergo o outro e consigo ver a sua dificuldade, né? As suas qualidades e os seus defeitos, eu consigo perceber no outro a vontade de melhorar, a vontade de ser um ser humano melhor, a vontade de ser um cristão melhor. E isso, quando eu percebo isso no irmão, eu percebo isso em mim, né? Primeiramente eu preciso perceber isso em mim, para depois perceber isso no outro. A nossa vida fica mais leve. A nossa vida, ela fica colorida. Pensa num arco-íris. Pensa num dia assim, de chuva, vamos dizer aquele céu cinzento. Ali que vai cair aquela chuva, que está tudo fechado. Quando nós estamos passando por dificuldade, quando nós não sabemos mais o que fazer, os obstáculos da nossa vida. E aí, toma o Espírito Santo, pensa no Espírito Santo, no sopro de vida do Espírito Santo. Ele vai agir no seu coração, ele vai agir na sua vida, e aos poucos aquele breu, aquela escuridão vai saindo do seu coração, vai saindo da sua mente. Daqui a pouco, como se fosse, pensando na natureza, como se fosse assim, um raio de sol, caiu a chuva, e depois tem
tem o sol e ali o sol reflete na água e cria aquela imagem linda que nós conhecemos, que é o arco-íris. Um arco-íris colorido, um arco-íris cheio de cores, radiante. E o arco-íris, né, que nós já no Antigo Testamento, ali depois do dilúvio, que Deus soltou a pombinha, e a pombinha foi lá e viu que tinha um raminho lá verde. E aí Deus fez ali, ele prometeu que a partir daquele momento nunca mais ia ter dilúvio na terra. E aí surgiu o arco-íris, Deus fez o arco-íris. O que ali quer dizer o arco-íris? O arco-íris quer dizer aliança de Deus com a humanidade, aliança de Deus com nós. Então é maravilhoso. Toda vez que eu olho para o céu e vejo um arco-íris, eu lembro nessa passagem que Deus fala: estou fazendo uma aliança com a humanidade. Deus é tão grandioso, Ele preocupa com o ser humano e preocupa com as nossas necessidades, e Ele sabe das nossas necessidades, ela sabe da minha necessidade, Ele sabe da sua necessidade. Mas assim, devemos ter esse olhar, essa sensibilidade, como o Espírito Santo nos sopra a cada dia, sopra nossas narinas. Vamos pensar no quanto nós estamos assim, vamos dizer, resfriado, com o nariz assim, cheio de coriza, né, que está entupido. Quando vamos imaginar o sopro do Espírito Santo, quando dá aquele sopro, o nariz nosso se abre, fica limpinho. É mais ou menos isso que acontece. Isso é uma analogia do Espírito Santo, mas bem assim superficial. Com, vamos dizer, o nosso nariz quando estamos bem resfriados, que estamos com a sinusite atacada, que tudo infeccionado, né? Então, mais ou menos isso, quando, tipo assim, que você pinga um remédio, alguma coisa, toma um antibiótico, alguma coisa que ali limpa tudo, fica ali leve. O Espírito Santo é muito mais forte do que esse remédio que eu tô falando para você, do nariz, que desentope todas as suas narinas, que entra no seu ser, que entra na sua alma, que entra no seu corpo, no seu espírito, na sua mente. Então, vamos pensar nesse Deus maravilhoso, agradecer todos os dias o dom da vida, agradecer por sermos filhos de Deus, agradecer porque Deus, Ele nos traz nós na palma da sua mão. Nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos preciosos a Deus. E nesse sentido, vamos pedir a Maria, né? A Nossa Senhora, que nos proteja, nos dê essa sabedoria, esse entendimento que ela ensinou Jesus ali, através do Espírito Santo, porque Maria é repleta do Espírito Santo. E ela ensinou, passou os ensinamentos a Jesus. E Jesus, né, aquele ser humano e ser divino, então ela era um presente especial a Maria. Ela, muitas das ocasiões, ela não sabia nem como agir, né, na sua vida, nas suas dificuldades. Mas era naquele momento que Deus dava o poder do Espírito Santo, dava a luz do Espírito Santo na vida dela. E nós fomos agraciados por esse dom, o dom do Espírito Santo, que Deus nos entregou, que Deus nos deixou, que Jesus, quando ele ressuscitou, ele voltava e nos deixava o Espírito Santo, né? Para nós orarmos, para nós agradecermos, para nós viver essa vida em comunidade, porque essa vida que estamos falando de cristão, ela não pode ser só vivida dentro da minha casa. Primeiro sim, dentro da minha casa, da melhor maneira possível, mas essa espiritualidade tem que ser passada para a comunidade, para a humanidade.
né? Somos batizados, vamos logo receber a crisma, né? Que também é o dom do Espírito Santo, que o Espírito Santo vem nos agir, que tem o Espírito Santo, que ali vocês vão receber os 7 dons do Espírito Santo. E nesse intuito o nosso fortalecimento, é a nossa caminhada na vida cristã. É um dia após outro, aprendendo da palavra de Deus, dos ensinamentos, que a receita está toda na Bíblia, né? Que Deus nos deixou um livro, né? Tão especial, que se nós tomarmos um tempinho todos os dias para ler a palavra de Deus, nós vamos seguir os seus ensinamentos. É a receita para a nossa vida ser melhor, nossa vida de cristão, e ter a sabedoria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, Deus abençoe, até o nosso próximo encontro.